O JMTV realiza esta semana a rodada de entrevistas com candidatos ao governo do Maranhão. Participam os 5 candidatos com melhor posição na primeira pesquisa Ibope, contratada pela TV Mirante, divulgada no dia 23 de agosto. O candidato Odívio Neto, do PSOL, que não pontuou na pesquisa Ibope, terá como compensação uma reportagem de 3 minutos no JMTV primeira edição do próximo sábado. As entrevistas aqui no estúdio têm a participação do repórter Sidney Pereira. Bom dia, Sidney. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio na presença de assessores dos candidatos. Hoje recebemos Flávio Dino, do PCdoB. Amanhã será a vez de Maura Jorge, do PSL. Na quinta-feira, Rosiana Sarney, do MDB. E na sexta-feira, Ramon Zapata, do PSTU. O tempo das entrevistas será de 20 minutos. O último minuto será para as considerações finais do candidato. A partir de agora, conversamos com Flávio Dino, do PCdoB. Bom dia, candidato. Bom dia, é um prazer falar com todos vocês, especialmente minhas saudações aos telespectadores. É um prazer tê-lo aqui, obrigado pela presença. No dia 1º de janeiro de 2015, lá da sacada do Palácio dos Leões, o senhor proclamou a República do Maranhão. Disse que o Maranhão tinha pressa e que os maranhenses não podiam mais esperar. E se comprometeu que, ao final do seu governo, nenhum dos municípios maranhenses estaria no rol dos municípios mais pobres do Brasil. Como explicar que o senhor tenha falhado exatamente nesta proposta, que foi aquela que mais despertou esperança nos maranhenses, candidato? Bom, em primeiro lugar, eu não prometi esse absurdo, porque seria, obviamente, algo inviável, algo inalcançável. O que eu me comprometi, de fato estamos fazendo, é combater muito fortemente a pobreza com programas sociais, que são hoje citados como exemplo no Brasil todo. Veja o programa Escola Digna, que colocou o Maranhão numa posição que nunca teve na educação. Veja o plano Mais IDH nas 30 cidades mais pobres, os 750 mil atendimentos da Força Estadual de Saúde, as 11 milhões de refeições servidas nos nossos restaurantes populares, ou seja, ações concretas de combate à pobreza. É claro que nós vivemos, você seguramente deve ter acompanhado, uma crise nacional muito aguda, causada por um golpe político que foi dado exatamente pelo partido da minha adversária, a governadora Rosiana Sarney, que é o PMDB, que colocou Michel Temer no poder, ex-presidente desastrado. E isso fez com que os indicadores sociais do país retrocedessem. O Maranhão, São Luís é uma ilha, aliás, belíssima, mas o Maranhão não é uma ilha econômica. E é claro que nós sofremos as consequências de uma condução desastrosa da política econômica feita pelo PMDB. Então, esse pessoal que deu o golpe político, que construiu essa alternativa equivocada para o Brasil, é que tem que responder quanto ao crescimento da pobreza. O que eu tenho tranquilidade, Sidney, o senhor não teria também que dar essa resposta na condição? Temos dado, claro, é o que eu estou dizendo, a minha parte temos feito. A parte que cabe ao Estado. Política econômica é feita pelo governo federal. Quem cuida de moeda, de inflação, de geração de empregos é a política econômica, macroeconômica, conduzida pelo governo federal. As políticas compensatórias de âmbito estadual foram feitas como nunca foram feitas na história do Maranhão. E é por isso que nós temos tranquilidade de dizer: o Brasil caminhou na direção errada, o Maranhão caminhou na direção certa. O senhor novamente elenca 65 propostas e o combate à pobreza extrema está entre essas propostas. Por que desta vez o eleitor deve confiar que o senhor vai realmente cumprir essa promessa? Quanto àquela promessa que o senhor teria se comprometido de que ao final do seu mandato nenhum município estaria incluído no rol dos municípios mais pobres do Brasil, está no seu discurso na internet? Não, não está. Desses termos eu garanto que não está, porque eu não poderia dizer que eu ia fazer milagre. Eu não sou Deus. Sou filho dele igual a você, igual a todos os telespectadores. O que eu disse que ia combater a pobreza e temos combatido a pobreza. Os eleitores devem confiar porque o site G1, que é sediado aqui, aliás, funciona bem ali, funciona aqui dentro da Mirante, disse que eu sou o governador que mais cumpriu promessas no Brasil. Quem disse não fui eu, não foi você, foi o site que é sediado aqui na empresa que é de propriedade da minha adversária. Então, o site G1 fez um campeonato dos governadores. E nesse campeonato, o governador do Maranhão ficou em primeiro lugar, 2 vezes já.
Então, na medida em que eu sou o governador que mais cumpriu as suas promessas, com índice de 95% atestado pelo G1, é claro que esse é um atestado de seriedade. Então, na medida em que há seriedade, há um esforço sincero de você combater a pobreza extrema, fazer política social, gerar uma política econômica justa, e há uma instituição externa, que é um site, repito, sediado aqui, não é sediado no Palácio dos Leões, sediado nesta empresa, e diz que eu sou um bom governador, é por isso que os maranhenses têm que acreditar que eu sou um bom governador. Essa seriedade que o senhor destaca do G1, bom, o G1 eu analisei, o G1 avaliou das propostas do senhor, das 75 propostas que o senhor fez, 37, eu tenho aqui esse número, eu vou ler para o senhor o número do G1, tá, senhor? E nesse programa do G1 é exatamente aquele que diz que o combate à pobreza o senhor não cumpriu, naquele documento do G1. Eu vou te explicar foram 37 do total que o senhor, avaliadas, 24 em parte, 11 não cumprida ainda e 2 que não cumpriu. E entre elas, cumpridas? 24 em partes, 24 11... Muito bom. Sim, mas diz também... Aliás, o melhor do Brasil. Isso, mas retirar da linha de pobreza extrema as famílias maranhenses, o G1 diz que o senhor não conseguiu. Mas, Sidney, veja só, eu estou te explicando e é importante repetir. O Maranhão faz parte do Brasil. Sim. A política econômica é conduzida pelo senhor Michel Temer, que é do PMDB, partido da minha adversária, Rosiana Sarney. A pobreza extrema cresceu no Brasil todo. É por isso que o Lula está liderando as pesquisas. Porque o povo brasileiro reconhece que é importante fazer mais política social. Não houve nenhum Estado brasileiro, nenhum, que conseguiu melhorar os indicadores sociais no meio dessa crise. Então chega a ser assintoso, chega a ser espantoso que alguém imagine que o Maranhão sozinho ia conseguir enfrentar a crise brasileira e vencer em tudo. Vencemos em muita coisa. Por exemplo, emprego. O Maranhão teve saldo positivo de emprego em 2017. O Maranhão está tendo saldo positivo de emprego em 2018. O Maranhão saiu dos últimos lugares na educação e hoje está na metade dos melhores. Então são indicadores concretos de melhoria, de avanço. Agora, não se corrige 50 anos de desastre, não se corrige um governo federal, 50 anos que eu digo de domínio oligárquico coronelista no Maranhão. Não se corrige isto ou não se corrige os anos do Michel Temer sozinho e não passa de mágica. As pessoas sabem disso. E essa seriedade com a qual nós encaramos os problemas é que dá a garantia que nós vamos continuar a caminhar na direção certa. Candidato, o senhor falou aí de educação, esse é um tema recorrente em todas as entrevistas que o senhor concede. Ontem eu telefonei para uma amiga professora, que já até se aposentou de um turno, e nas redes sociais a gente tem o reflexo de uma discussão que vem corrente o ano inteiro a respeito dessas promoções, dos reajustes, do maior salário do Brasil que o senhor apregou, que é o que é pago no Maranhão. E essa minha amiga me disse que no primeiro ano o senhor cumpriu o estatuto, no segundo e no terceiro não, e no quarto os deputados votaram uma reforma nesse estatuto que permitiu que fosse dado o aumento dessa forma na gratificação e não no vencimento. Qual é a verdade desses dois lados? Os professores dizem que só uma pequena parte recebeu esse reajuste, só professores com maiores graduações, mas que aqueles da formação da base primária dos professores não se enquadraram. Qual é a verdade desse fato? Bom, primeiro não tem nenhum professor dizendo isso, tem a senhora dizendo isso, de que, de fato, nós não cumprimos o estatuto. Nós cumprimos o estatuto, cumprimos fielmente, cumprimos a lei do piso. Hoje o piso, Ana, é R$2.300, nós pagamos R$5.750 para a jornada de 40 horas. Quem diz que é o maior salário do Brasil não sou eu que digo. Quem diz é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Você está tendo a chance de dizer qual é a verdade disso, então? Exatamente o que eu lhe perguntei. Como estou lhe informando, Ana. Quem diz que é o maior salário não sou eu. Sim. Quem diz é a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Quem diz é a revista Carta Capital, a Época, todos os sites de notícias, todos, rigorosamente todos. O G1, a senhora pode consultar, consulte a Folha de São Paulo. Todos dizem que nós pagamos o maior salário. Significa dizer que nós temos o salário ideal? Ainda não, mas nós estamos caminhando para isso. Tanto é, Ana, que nosso governo, você pode pegar, você é uma moça jovem, mas vamos pegar aqui os últimos 5 governos.
O nosso governo é o único que começou e terminou sem nenhuma greve de professor. Isso é altamente importante para a senhora, para o senhor Sidney, para todos os telespectadores, mas sobretudo para os alunos, para os estudantes, para os pais dos alunos. Então, tanto nós praticamos uma política séria de respeito aos direitos, piso, progressões, são mais de 20 mil progressões, 22 mil progressões publicadas no Diário Oficial, que garantem, portanto, que esse respeito aos direitos dos professores garantam que as aulas tenham data de término, e com isso a gente tem avançado na educação. Candidato, e esse é um patrimônio que não é meu, é um patrimônio nosso, é um patrimônio do povo do Maranhão. O Fundeb diz que não houve avanço. Eu vou ler os números aqui do Fundeb para o senhor. Ensino fundamental, 4ª série ao 5º caiu de 4 Não é Fundeb, é IDEB, né? Do IDEB. Ah, tá. 4 da 4ª série ao 5º... O Fundeb é o financiamento. Não, IDEB, é o IDE que mede a qualidade do ensino tá, no Estado. Caiu da 4ª série ao 5º, caiu de 4,3 para 4,1. Da 6ª ao 9º ano, o Maranhão cresceu de 3,8 para 4,2, mas não atingiu a meta que era de 4,7. Como é que o senhor explica para o pai dos alunos que a escola no seu governo não tirou nota boa, tirou nota baixa e que precisa de uma recuperação? Sidney, você leu os dados das escolas dos municípios. Se você ler com muita atenção, com mais atenção, você vai ver que os dados são divididos entre ensino fundamental, que é o que você leu, que é de responsabilidade dos municípios, e vai ver que tem os dados da rede estadual, que é de responsabilidade do Estado. O que aconteceu na rede estadual, que você não leu? O governador Jackson Lago tinha deixado o Maranhão com o IDEB, ou seja, para deixar claro aos telespectadores, um índice com a nota da educação da rede estadual. Tinha deixado no patamar de 3. No governo anterior ao meu, da governadora Rosiana Sarney, esse índice andou para trás, caiu para 2,8. Olha que é muito difícil conseguir fazer o IDEB andar para trás, é uma proeza, tem que ser muito ruim na gestão para conseguir que o IDEB ande para trás. Eu vi uma pesquisa hoje que aconteceu o seguinte, no nosso governo? O que era 2,8, veja só, certo. De 3 com Jackson Lago caiu para 2,8. No nosso governo, no primeiro ano, subiu já para 3,1. Nós já voltamos, quer dizer, recuperamos o tempo perdido com a gestão ruinosa, desastrosa da minha antecessora. E agora, nós tivemos 3,4. 3,4 vem ser a 3ª maior nota do Nordeste. Por que não atingiu a meta? Do Ceará e de Pernambuco. Por que não Nenhum estado brasileiro atingiu. O senhor, no caso do Maranhão... Todos os estados fazem comparações. No caso do Maranhão, por que não? Nós somos o 3º melhor do Nordeste. Atrás somente de Ceará e Pernambuco. Temos nota maior do que a do Rio de Janeiro. Temos nota maior do que a da Bahia, de estados grandes. E nós saímos do 22º lugar, Sidney, para o 13º. Isso é uma coisa que a Mirante tinha que dar um espaço assim para os professores falarem, para os estudantes falarem. Mas o espaço está sendo dado para o senhor. É uma coisa tão bonita. Vocês deviam ir nas escolas, 800 escolas, entrevistem os professores, entrevistem os estudantes. Vocês iam fazer um bem ao Maranhão. Não é um bem a mim, é um bem para os educadores sérios desse estado. Não escondam isso. Vão lá e mostrem. Mostrem as escolas de tempo integral, mostrem as escolas dignas. Esse é um Maranhão real. É um Maranhão real que agora, depois de 4 anos, eu estou tendo a oportunidade de mostrar. E todos os indicadores que vocês trazem mostram isso, mostram avanços. Nós estamos avançando e garanto a vocês, Sidney, daqui a 4 anos eu já não serei eu candidato a governador, porque se Deus quiser vou ser reeleito, não posso ser candidato de novo. Mas quem estiver aqui nos representando, essa nota vai ser maior ainda, porque o Maranhão não vai andar mais para trás. Vamos falar Na educação não anda mais para trás. Vamos falar de saúde? Claro. O senhor certamente já ouviu falar desses nomes que eu vou ler para o senhor. Antônio Carlos Rodrigues, José de Ribamar Rodrigues, Edson Colim, Robert Sandro Melo, Maria de Fátima, Raimundo Borges, Heloísa, Renilde, Manuel. Foram maranhenses que precisaram de hemodiálise e perambulavam pelo Maranhão em busca de tratamento. Acabaram morrendo, ou em acidente, ou em casa e tal. Por que, candidato, o Estado do Maranhão não foi capaz de cuidar bem dessas pessoas? É uma belíssima pergunta. Por exemplo, a candidata governadora vai estar aqui. Mas triste também, né? A candidata governadora vai estar aqui, a candidata Rosiana Sarney. O senhor pode perguntar para ela, porque ela governou 14 anos. Quantos antes de mim governaram? Vocês só notaram que faltava hemodiálise no meu governo?
Sempre faltou. Câncer. O senhor pode falar pelo finalzinho do seu governo que está chegando. Câncer. São os últimos 4 anos. O senhor pode falar por eles. Quantos pontos de radioterapia havia no Maranhão? Somente um. Somente em São Luís. Nós botamos Imperatriz, vocês nunca mostraram, mas nós botamos. Botamos tratamento contra o câncer em Caxias, acho que é a tua cidade. Vocês nunca mostraram. No caso da hemodiálise, nós estamos ampliando. O serviço de Chapadinha já começou a funcionar, o serviço de Pinheiro está começando a funcionar. Foi onde houve problemas mais problemas que não são de hoje, sim. Veja só, se você pegar na saúde, nós tínhamos 2 hospitais regionais, nós temos 10 hoje. Nós tínhamos 1.800 leitos, temos 2.400. Então, se você pegar qualquer área que você queira, qualquer uma, escolha qualquer uma, eu vou te mostrar o quê? Objetivamente, com números de que melhorou. Existem problemas? Claro que existem. Eu não escondo problemas. O que eu discordo é que vocês e outros tantos só têm enxergado problemas agora. Mas nós estamos corrigindo os problemas que nós herdamos. Exatamente nesse período nosso de governo, esses 3 anos, foi para corrigir. E corrigimos muita coisa. Os macro-regionais estão aí, em Ana, em Balsas, não tinha um leito de UTI. Tu sabes o que é isso? Nós mostramos isso aqui diversas vezes no JMTV. Pois é, e quem abriu o hospital? Candidato, nós. A propósito, vamos... Entendeu? A propósito. Então, nós melhoramos a saúde pública do Maranhão. Significa dizer que ela é uma saúde sueca, europeia? Não, claro que vamos não. comparar só quando o Piauí aqui. Não vamos nos estender além mar, porque senão a gente vai ficar na situação... se a gente falar do Piauí, a gente vai ver que hoje a saúde do Maranhão tem mais hospitais de alta complexidade do que a do Piauí. Aliás, o IDEB do Maranhão é melhor do que a do Piauí. Eu tenho orgulho do Maranhão. Candidato, eu defendo o Maranhão. Se a senhora tem orgulho do Piauí, eu tenho mais orgulho do Maranhão. Aliás, o Sampaio é até campeão do Nordeste. Então eu tenho muito orgulho do Maranhão. Vamos continuar falando de saúde. A Polícia Federal prendeu, ano passado, 17 pessoas numa operação que investigou desvio de verbas federais na saúde do Maranhão. Nas contas da Polícia Federal foram desviados 18 milhões de reais na sua gestão. Se o senhor for reeleito, o senhor vai manter esses contratos com as chamadas organizações sociais na gestão dos hospitais? As organizações sociais foram inventadas no governo da senhora Rosiana, era secretário de saúde Ricardo Burá. E o que o senhor manteve durante o seu governo? Não, você está enganado, não. A Polícia Federal diz que essa investigação... Nós criamos a empresa Maranhense Serviços Hospitalares, a MSE. Nós criamos. Certo. E essa empresa pública está assumindo os hospitais progressivamente. Exatamente porque o modelo de OS e de cooperativas médicas tem muito problema. Houve desvio de 18 milhões? Não, jamais. Houve erros, irregularidades? Se houve, que a polícia apure e a justiça apure. Nenhum aí trabalha no meu governo. Todas as pessoas que foram acusadas de irregularidades foram punidas. E eu nunca fui acusado de nada. Veja a diferença. Eu sou 100% ficha limpa. E esse é um título que ninguém me tira. Eu não respondo a nenhum processo na justiça. Se houve alguém que fez coisa errada em algum canto, existe a justiça, existe a polícia, existe o Ministério Público. Agora, veja só, compare. Tem um site na internet. Vai lá e tire a minha certidão, 100% limpa, sem nenhum processo, e tire a certidão da minha adversária para ver quem é que responde processo na justiça. Então, esse é um patrimônio que eu tenho, um patrimônio da seriedade, da honradez, e por isso eu tenho autoridade para te dizer e dizer ao povo, qualquer pessoa no meu governo que faz coisas erradas, a gente enfrenta, corrige, e as pessoas, claro, respondem na justiça. Então, a partir de um eventual novo governo do senhor, a gestão nos hospitais muda? A forma de gestão? Tem mudado, progressivamente e melhorado. Exatamente para que a gente tenha serviços melhores. Como eu estou exemplificando, se você pegar a quantidade de leitos de UTI que havia no Maranhão, e hoje tem muito mais. Existe um hospital de ortopedia em São Luís, extraordinário hospital de Balsas, Caxias, Chapadinha, Pinheiro, Bacabal, Santa Inês, Imperatriz. Estamos concluindo o hospital de servidores, belíssimo, até é bom vocês irem lá. Então, muita coisa boa acontecendo. Tem especialidades, candidato, nessas cidades, que a gente mostra aqui direto, por exemplo, o paciente que sai de Caxias para ser atendido em Presidente Dutra, antes de chegar ele morre. Porque não tem a especialidade lá, o senhor... As especialidades estão sendo implantadas em macro-regionais, claro. E isso é no país todo, essa complementação das redes é no país todo, não é só aqui no Maranhão. E para complementar ainda mais, nós colocamos no nosso programa de governo, está aqui registrado,
a proposta das policlínicas regionais, Ana, exatamente para que a gente possa ter uma complementação das redes de saúde no que se refere a consultas e exames. Né? Eu gostaria que a gente aproveitasse o último minuto aí da nossa conversa para que o senhor faça suas considerações finais, se dirija aos seus eleitores. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos vocês pela confiança, pela esperança, pela grande vitória que vamos ter no primeiro turno. O Maranhão não vai andar para trás, nós temos um governo limpo, honrado, honesto. Site G1, o governo campeão no cumprimento de promessas. IDEB, o estado que mais avançou, que melhorou a educação. Ampliamos o número de leitos. Unidades do Viva eram 6, hoje são 51. Restaurantes populares eram 5, hoje são 25. Então é um patrimônio de realizações sociais, econômicas. Nós estamos numa trajetória boa de crescimento, de realização de objetivos sociais e de cuidar bem do dinheiro público. Por isso eu conto com todos vocês, temos essa caminhada aí até o dia 7 de outubro e tenho certeza que mais uma vez a verdade vai vencer, que o bem vai vencer, que a esperança vai vencer e a gente vai ter uma grande vitória com meio assim. Um abraço. Obrigado, sorte para o senhor nessa caminhada. Foi Amém, obrigado. Um prazer, daqui a 4 anos nos encontramos de novo. Tá. Amanhã a gente vai entrevistar a candidata Maura Jorge do PSL.